No último vídeo de arcanos kármicos no tarô, surgiram algumas dúvidas, inclusive uma delas me inspirou a fazer esse vídeo aqui especificamente, mas tem outras duas sobre as quais eu gostaria de conversar com vocês antes. E a primeira é: nas cartas kármicas, a gente sempre vai ver karma envolvido se tem uma carta kármica em um jogo. Necessariamente quer dizer que existe karma na situação? Gente, como a gente conversou lá no primeiro vídeo, o termo karma, para nós, para o nosso estudo aqui do tarô, ele mostra quando tem envolvimento de terceiros, outras situações, onde o consulente ou a pessoa perguntada não tem tanto livre-arbítrio, não é só chegar e fazer a bel prazer, sabe? Existem outras coisas que estão ou influenciando a visão da pessoa, ou a situação em si, ou as atitudes, percebe? Então, tendo em vista que esse é o significado de karma para nós, para o nosso estudo, para essa série, a proposta é essa, então sim, sempre vai ter karma envolvido, tá bem? Quando a gente fala de karma, bateu, levou, colheu o que plantou e coisas nesse sentido, a gente fala bastante sobre isso lá no vídeo da torre, né? Que eu fiz questão de falar. Aqui estão as situações onde algo foi realmente plantado. E às vezes não é porque a pessoa só chegou lá e foi e plantou, mas porque a situação já vinha meio estranha, com certeza foi avisado, seja pelo tarô ou não, né? Porque a torre é sempre um negócio de tipo assim, já não dá mais, precisamos quebrar, 8 de espadas, né? A gente conversou sobre isso. Então, quando eu falo sobre terceiros na situação, algo influenciando um pensamento, um sentimento, uma atitude, então sim, gente, todas as cartas kármicas vão trazer de alguma maneira um certo karma, tá bem? Uma outra pergunta foi assim: no vídeo do 8 de paus, eu falei que existe uma ação do destino para ajudar a pessoa. E aí me foi perguntado assim, tá bem, mas e quando vem o enforcado e o 8 de paus, por exemplo, numa situação de alguém? Nesse caso, é só voltar lá no vídeo do enforcado, que inclusive não é uma carta kármica, que inclusive fala sobre o próprio consulente ou a própria pessoa perguntada emperrando em alguma coisa. Talvez a pessoa acabe caindo sim em algum karma por causa disso, justamente. Só que nesse caso em específico, perceba que o destino tira a pessoa disso. Então pode surgir uma outra dúvida. Mayara, então tá. E se vier uma torre, que é uma carta kármica, onde teve algum problema lá atrás, onde a pessoa também procurou alguma dor de cabeça, mas vem com 8 de paus? Então, gente, a gente sabe que tá doendo, tá quebrando, alguma coisa tá se desfazendo por karma, sim, né? E dessa vez porque algo foi plantado e a colheita não tá sendo muito gostosa. Mas no 8 de paus também existe algum mérito, alguma coisa, algo que fez com que a pessoa pudesse sair da situação, tá bem? Então, no enforcado existe até um truque do 8 de paus, né? Um pulo do gato assim sinistro, que para mim foi um divisor de águas sobre esse 8 de paus. Eu não sei se eu cheguei a citar aqui no YouTube sobre isso, a gente conversa sobre isso lá no curso de tarô, mas o 8 de paus, ele tem um impacto tão forte que pelo menos naquela situação consegue tirar a pessoa do enforcado. Se a pessoa vai voltar depois ou não, aí a gente vê mais pra frente, tem que ver na carta de futuro, porque é fato que existe alguma coisa ali que está emperrando para a pessoa, mas existem coisas que vão empurrá-la para fora da situação, percebe? No 8 de paus existe aquela coisa de sair. É porque, igual a gente sempre conversou, não tem como voltar atrás num arcano menor, mas alguém pode voltar para o enforcado às vezes, né? Só para explicar para você que pelo menos naquele momento o 8 de paus consegue tirar a pessoa da situação. Assim também é com uma torre. No 8 de paus, é por isso que o 8 de paus não está nas combinações perigosas com a torre. Ele é uma carta muito boa, né? Essa é uma carta muito sensacional porque mostra que por mais que a situação esteja tenebrosa em algum aspecto, algo ali vai ajudar a pessoa a sair da situação. Percebe? Então, sim, gente, o 8 de paus é sempre uma carta muito positiva, mesmo que o cenário atualmente não esteja muito legal, a gente vê que a pessoa vai ter um impacto, um impulso, e aí você já pode imaginar também o que significa o 8 de ouros. Eu acho que isso pode ser um tema para a gente se aprofundar, talvez na área de membros. Com certeza vai estar lá no curso de arcanos menores, que eu acho que vai ser bem legal também entender, por exemplo, o enforcado e um 8 de ouros, sabe? Bem interessante. E, gente, uma outra pergunta que surgiu, que eu não sei se foi uma pergunta, foi uma afirmação, né? E essa pergunta é que trouxe o tema de hoje, que é o seguinte: lá nos comentários estava escrito assim: Mayara, eu não vejo os 6 de ouros como
dúvida. Eu não vejo o 6 de ouros como alguém que está indeciso, enfim, alguma coisa nesse sentido. E aí a pessoa dizia assim, eu acho que é mais sobre caridade. Gente, um pulo do gato também é o tema aqui do vídeo para você analisar aí. Qual que é a melhor maneira de você acertar cada vez mais, você se aproximar cada vez mais do tarô? Quando você quer conversar com alguém que fala uma língua específica, você não fala francês, mas você quer se aproximar muito de alguém que fala francês, o que você tem que fazer? Você tem que falar a língua dessa pessoa, não é verdade? Então, para você se aproximar do tarô e para entendê-lo e compreendê-lo melhor, o que você precisa fazer? Falar a língua dele. Qual que é a língua do tarô, gente? A linguagem de símbolos. Ele tem uma linguagem simbológica, certo? Lá no vídeo eu explicava que o 6 de ouros é uma carta kármica porque ela mostra caminhos e a pessoa precisa se movimentar. Parar ali não é lá a melhor escolha, provavelmente. E por que tem esse tom de dúvida, hesitação, de escolher? É sim uma carta de caridade, gente, mas vale observar que tem uma balança aqui. O que eu acabei de falar? O tarô ele conversa conosco através dos símbolos. A balança é um elemento que está lá na justiça também, que é uma outra carta kármica justamente por isso, porque ela também tem essa essência. Olha, algo precisa ser equilibrado, né? Algo precisa ficar mais... Você precisa acertar algumas coisas aí na situação para que ela não dê problema lá na frente. Assim é com o 6 de ouros. Aqui não existe almoço grátis, se você for parar para perceber. No 6 de ouros, a doação ela é feita de acordo com essa balança. Então existe um merecimento e com essa palavra eu não quero dar a entender que sempre você tem que merecer uma situação para que ela se desenvolva. Não é isso. Mas é um alerta que essa carta traz de que se você não toma um posicionamento, se você não faz por onde, se você não faz algo que possa trazer um benefício para você, se você não se equilibra, se você não está na situação como ela pede que você esteja, pelo menos ali você vai ter que dançar conforme a música, a doação, a situação, o benefício que viria para você, talvez vá para outra pessoa, né? Tô falando aqui de competição, não é como se fosse um 5 de paus aqui, mas o 6 de ouros é um alerta da vida. Olha, tem coisas a perder se você ficar aí não querendo se movimentar. Na situação em que você está, se você não fizer uma escolha, você também vai estar fazendo uma escolha, né? Então, a maior dica para você se aproximar do tarô e compreendê-lo e não ter dúvidas é você olhar os símbolos que estão presentes na carta, né? Por isso, e lá no curso também de Arcanos Menores, eu cheguei a pontuar numa das primeiras aulas que até a escolha do tarô ela é muito importante, você precisa entender. Você quer ter um tarô mitológico? Você vai precisar entender da mitologia grega, né? Se você quer ter um tarô das bruxas, você vai precisar entender um pouquinho sobre a bruxaria que tem naquele tarô. É sobre bruxaria natural? Você tem que entender um pouquinho, para você entender por que o autor colocou aquele símbolo ali, o que ele queria passar com aquele símbolo. Quanto mais próximo você estiver dos símbolos, menos você vai errar, mais próximo você vai estar do tarô, menos dúvidas você vai ter. Porque uma coisa que eu percebo também é que às vezes a gente se perde num limbo, tipo assim, mas por que o professor falou que a carta significa isso? Gente, é como o meu professor sempre falava, você analisa a carta. Sem pressa, se for preciso, medita na carta, medita mesmo, sabe? Às vezes tem leituras que eu já vi essa carta 1 milhão de vezes, mas em alguma leitura específica algo chama atenção na carta. Parece que tem algo ali naquele símbolo querendo dizer algo específico para aquela pessoa. Então, quanto mais atenta você estiver aos símbolos, mais você vai entender quando alguém trouxer uma visão nova para você, porque isso sempre vai acontecer, gente. Nunca você vai ser assim... O meu professor que está aí há décadas sempre fala que alguém chega com uma nova visão da carta para ele, né? E a nossa vida ela é muito múltipla. Em essência, a gente tem problemas, situações que elas lembram um pouco. Eu posso dizer, pelo menos na minha bolha, pelo menos com os meus consulentes, né? Eu enxergo isso, mas ao mesmo tempo essas situações elas se dividem, elas criam braços muito únicos. Então, não tem como fazer uma receita de bolo. O que vai te salvar? Eu posso trazer aqui o máximo de informações para vocês, igual, por exemplo, e quando é ex, Mayara? Isso daí é uma coisa que eu fui vendo na minha experiência.
Meu professor nunca me ensinou, quando é ex, o que que acontece? Eu que fui vendo significados de quando é alguém que está se conhecendo, alguém que já está junto, e comecei a perceber. Falei, então quando é ex deve ser assim, assim, assado. Observando a simbologia, né? Não é achismo que eu trago aqui pra vocês, gente, porque também tem muita experiência envolvida, sabe? Mas é uma coisa que você vai treinando. Você vai treinando o seu olhar para entender o que que a carta está dizendo. Você vai além dela, sabe? Se você olhar só o fato de que ele está doando as moedas e ignorar o fato que ele está pesando aqui antes de entregar essas moedas, talvez você esqueça que, por exemplo, uma pessoa pode vir um trabalho novo para essa pessoa, uma oportunidade nova. E aí vem o 6 de ouros, já é o tarô falando, olha, se você não fizer por onde, se você não optar por ir por esse caminho novo, vai de você, mas vai ter outra pessoa, vai ter outra situação. Se você não se movimentar, é aquela típica situação onde a gente quer manter tudo, mas não dá para manter tudo, né? Tem momentos da vida que a gente tem que olhar e falar, o que que eu quero? E é o tarô avisando aqui no 6 de ouros. A justiça, ela tem uma essência parecida também, né? Olha, você precisa se posicionar. As pessoas em volta estão esperando alguma resposta. E não é para pressionar não, tá, gente? Porque o 6 de ouros não é para resolver nada para ontem. Não necessariamente. Mas é uma situação assim que se você for deixando, você também não vai receber. Percebe? Olha como o tarô ele comunica várias coisas ao mesmo tempo pra gente, sabe? Se vocês forem analisar, até o céu como ele tá, várias cartas, elas vão mostrar isso. Se você começar a olhar, como é que tá o céu na carta? 10 de espadas é um clássico, né? Aquele dia novo amanhecendo. Tem coisas que não estão aqui tão óbvias, elas estão ali, ó, nas entrelinhas. Quanto mais você vai enxergando isso, menos você vai precisando que as pessoas pontuem tintim por tintim tudo o que você quer saber, sabe? E essa é uma dica maravilhosa para você pegar as informações aqui, nos outros canais, nos seus cursos e já ir colocando para outras situações e treinando e assim se aproximando do tarô. E eu espero que essa dica tenha sido contribuição para você, porque para mim foi realmente um divisor de águas, assim. E eu espero ver você no próximo vídeo. Gratidão por ter estado aqui comigo. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários e até a próxima!